irmãs, é com muita alegria que trago hoje uma mensagem a respeito de um tema muito atual, que é o tema da família, que me foi solicitado, me foi proposto pelos irmãos do Instituto Kardecista da Bahia, o nosso querido IKB, que fica no Pelourinho. Pediu-nos os irmãos responsáveis pela direção daquela casa que discorrêssemos a respeito de um texto de Amélia Rodrigues, no capítulo 14 do livro Mensagem do Amor Imortal, psicografado por Divaldo Pereira Franco, intitulado Jesus e Família. Esse livro foi ditado pelo espírito Amélia Rodrigues. Então, antes de tudo, eu gostaria de fazer um breve comentário a respeito desse espírito, porque muitas pessoas, apesar de ouvirem falar, mas não conhecem assim mais a fundo, né, a respeito de Amélia Rodrigues. Seu nome completo é Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues. Ela é baiana, nasceu na Fazenda Campos, na freguesia de Oliveira dos Campinhos, numa localidade chamada Traripe. Essa localidade era, então, na época, pertencente ao município de Santo Amaro, da Purificação. Por isso que em algumas biografias de Amélia Rodrigues, nós vamos encontrar textos que diz que ela nasceu em Santo Amaro da Purificação. Não. O povoado, a localidade de Traripe, é que depois foi incorporada à jurisdição de Santo Amaro da Purificação. Posteriormente, em 1961, essa localidade, já com uma população maior, ela assumiu uma condição de independência, foi desmembrada do município de Santo Amaro e, por um decreto do governador da Bahia, da época, ela se tornou a cidade de Amélia Rodrigues, em homenagem à ilustre filha. Hoje nós dizemos que a cidade de Amélia Rodrigues é o portal do sertão da Bahia. E quem foi Amélia Rodrigues? Foi uma educadora, professora, escritora, teatróloga, poetisa, de grande importância, com grandes obras, com peças teatrais, aqui na Bahia e distribuída para o Brasil. Após o seu desencarne, ela ditou vários livros através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Então, nesse texto que ela traz sobre a família, ela traz também importantes informações a respeito de uma localidade onde o nosso Mestre Jesus viveu. Dali ela traz informações sobre a vida de Jesus, sobre o ministério, sobre as gentes, as pessoas que viviam naqueles locais, os costumes, as tradições. E este livro, ele é de uma poesia ímpar. É como se fosse uma canção em torno da incomparável figura do Mestre Jesus. Tem lições interessantes, importantes, que nos fortalece a esperança, tanto no presente quanto no futuro, no porvir. Principalmente nessa época em que vivemos, sob a égide de uma pandemia em nível mundial, onde as famílias são muito atingidas. Nada mais oportuno do que nós fazermos uma reflexão sobre esta célula da sociedade. Então, começa contando-nos a Amélia Rodrigues
que Jesus se encontrava em Cafarnaum. Vamos então também fazer uma breve contextualização sobre Cafarnaum. À época de Jesus, Cafarnaum levou este nome porque se refere a uma aldeia ou vila de Naum. Era uma cidade que continua sendo também Cafarnaum, às margens do rio, do mar de Tiberíades, né, o lago de Tiberíades, porque é uma área de água doce, que fica no mar da Galileia, né, próximo à cidade de Betsaida, que os historiadores se referem como a cidade natal do apóstolo Pedro. Cafarnaum, segundo os historiadores, vários lugares que a gente pesquisa, a gente encontra, dizendo que talvez seja o local mais importante do ministério público de Jesus, naquela região da Galileia. As informações dizem que ali Jesus pregou, realizou muito de seus milagres, que foi lá também que ele recrutou os seus primeiros discípulos, entre eles o pescador Pedro, o seu irmão André, os irmãos João e Tiago e o apóstolo Mateus. Então, naquela época, Cafarnaum seria uma região bastante rústica, abrigava uma sociedade bem simples, que era formada principalmente de agricultores e de pescadores, que viviam ali na margem do mar da Galileia. Entre os milagres que Jesus realizou naquela região de Cafarnaum, na localidade, nós podemos citar a cura do paralítico, a cura do criado do centurião, a cura da sogra de Pedro, a libertação de um homem obsedado. Esta aconteceu dentro de uma sinagoga, lá em Cafarnaum, e de outras pessoas que se encontravam perturbadas por espíritos. Amélia Rodrigues nos narra poeticamente, mostra um cenário, ela primeiro traça o cenário para depois trazer as lições. Segundo o cenário que Amélia Rodrigues nos traça, ela conta que durante o dia os pescadores, os agricultores, eles pescavam, eles trabalhavam a terra. À tarde eles ouviam Jesus, as pregações de Jesus, e no entardecer, entre a tarde e a noite mesmo, Jesus tinha o hábito de se reunir com os apóstolos e com outras pessoas que quisessem ouvi-lo, que procuravam-no para escutar os seus ensinamentos, as suas orientações. Essas reuniões, elas se davam ou na casa de Pedro, que tinha uma sala muito grande, uma sala ampla, ou então na praia, sob a abóbada refulgente do céu, salpicado de estrelas. Conta Amélia Rodrigues que ali, nas noites de primavera, que eram noites que tinha uma brisa mais amena, as flores perfumavam o ambiente, que Jesus sentava-se na proa de alguma embarcação, ficava de frente para o público, para as pessoas, para ministrar preciosas lições. E que Jesus, a maioria das vezes, se sentava na proa do barco de Pedro, que era mais o barco que ele utilizava ali. E o que Jesus falava? Depois das pregações do dia todo, naquelas reuniões mais particulares, naquelas reuniões mais íntimas, vamos dizer assim, com os apóstolos, era um momento que ele elucidava
muitas vezes assuntos que foram utilizados na pregação, mas que não chegou a aprofundar e que dava oportunidade a responder questões dos apóstolos e outras pessoas. Então ele se sentava calmamente para ouvir as perguntas das pessoas, para conhecer as suas necessidades humanas, os seus conflitos, as suas lutas, os seus anseios de felicidade e traçar ensinos, orientações. Eram lições de muita importância que constituíam e constituíram e constituem ainda hoje o alicerce para a construção do amor no íntimo das nossas almas. Também para nos oferecer segurança no comportamento quando surgem situações difíceis, inabituais, quase sempre geradoras de perturbações, como a gente vê no mundo, né? Quantas situações nós precisamos de estar muito de acordo com os ensinamentos do Mestre, absorvendo esses ensinamentos para que nós possamos aurir a paz, a tranquilidade, o discernimento, a condição de agir. Então, os discípulos curiosos ou pessoas necessitadas se aproveitavam daquelas ocasiões para manter na intimidade com Jesus diálogos que os conduzisse ao equilíbrio e à sabedoria. Interessante notar que Jesus jamais se cansava ou se sentia incomodado de responder às perguntas. Ao contrário, ele tinha uma paciência infinita. Ele ouvia a todos, ele elucidava, explicava, que era uma característica própria da sua personalidade extraordinária. Numa dessas ocasiões, após a pregação do entardecer, ali ele narrou diversas parábolas. Nessas parábolas, claro, tinha ensinamentos da revelação divina, então eram pérolas luminosas da revelação, e o povo, alguns retomando as suas atividades e outros ainda buscando usufruir da intimidade, da convivência com o Mestre, para aproveitar mais profundamente dos seus ensinamentos. Então sentou-se Jesus no barco, na proa do barco de Pedro, e os discípulos se acercaram, as pessoas se acercaram para ouvi-lo. Amélia Rodrigues, no seu cenário rico de detalhes, narra que neste dia a natureza respirava os perfumes suaves carregados nos braços do vento, que pairavam nas mentes e nos corações ansiedades feitas de alegrias e expectativas. O céu iluminado pelas estrelas, o ar perfumado pelo olor das flores, um vento brando, uma brisa suave. E então inicia-se um diálogo. João toma a iniciativa e pergunta a Jesus: quando dizemos que Deus é o nosso Pai amantíssimo, porque é o Criador de todas as coisas, depreendemos que todos somos irmãos, mesmo em relação àqueles que se afastam de nós e que nos detestam? Jesus redargui imediatamente: sem dúvida, João, os maus, os indiferentes, os perversos, os odiosos, também são nossos irmãos.
Porque se for ao contrário, concordaríamos que existiria outro genitor divino, outro Criador. Nós pertencemos todos à família universal. Somos ligados uns aos outros pela mesma energia que a tudo deu origem, a fim de que o amor se estabeleça entre as criaturas de conduta e de sentimentos tão difíceis. O excelso Pai fez o ser humano também co-criador, contribuindo com ele para o crescimento de cada um, através da união conjugal, da qual surge a família consanguínea, que vem antes da família universal. Então, começa Jesus a falar primeiro daquele núcleo familiar, daquilo que nós costumamos chamar irmãos de sangue, nascidos do mesmo pai, da mesma mãe, ou, muitas vezes, da mesma mãe e não do mesmo pai, mas pessoas que têm laços de sangue. Então, Jesus diz que graças à união dos indivíduos pelo sangue, surgem as oportunidades de convivência saudável, mediante o exercício da tolerância e da fraternidade, em treinamento para a compreensão de comportamentos antagônicos que serão enfrentados nos relacionamentos fora do lar. Então, Jesus considera que o lar, onde irmãos de sangue devem estar unidos, devem estar se fortalecendo, se educando, se preparando, porque lá fora da vida, na profissão, nas relações sociais, vai encontrar dificuldades, comportamentos antagônicos. E quanto a gente não vê disso? Em todos os setores da sociedade, nós vemos pessoas competindo. Muitas vezes até em lugares onde não deveria haver a competição, deveria haver a colaboração, deveria haver o respeito mútuo, nós encontramos disputas, uns de um lado, outros do outro. Não é este o sentido de família que Jesus traçou para nós. Então, Jesus elucida que a família biológica é a célula inicial do organismo geral em que todos se movimentam. Nós temos o nosso início na família, aonde nós nascemos, para daí nós ampliarmos as nossas relações para o mundo. Então, João volta e pergunta: e por quê? Embora o grupo seja procedente dos mesmos pais, cada um de seus membros é tão diferente do outro, chegando alguns a ser totalmente antagônicos entre si. Quantas vezes a gente encontra famílias onde dois irmãos são inimigos, não se falam? Quantas vezes nós encontramos lugares onde todos deveriam viver irmanados, mas tem as diferenças, tem aqueles que disputam e que são antagônicos entre si. Mas aí Jesus esclarece: porque nem todos procedem do mesmo conjunto moral. Os espíritos que irão habitar os corpos, eles são criados sem experiência, desconhecendo as razões da vida, os processos de crescimento moral. Uns adiantam-se mais do que os outros, uns estacionam no erro,
e nos procedimentos incorretos. Desse modo, tornam-se diferentes e são portadores de aspirações e emoções distintas. Olhe que esta informação que Jesus nos traz, ela vem de encontro, muitos séculos depois, ao que Kardec nos traz na questão 115 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta para a equipe espiritual que o orientava, que o elucidava, como foi a criação dos espíritos. E a equipe espiritual responde que Deus nos criou simples e ignorantes, porém perfectíveis, fadados a crescer, fadados a evoluir. Então, naquela época, Jesus já tinha aquela informação, trazendo de uma forma sutil para os apóstolos e para aquelas pessoas que estavam ali conversando com ele. E Jesus se refere ao nosso adiantamento moral, Jesus se refere aos nossos comportamentos inadequados, aos nossos maus sentimentos, à nossa maneira de agir dentro da nossa família, nos ambientes sociais, desconhecendo que somos todos de uma família só, somos todos filhos de Deus. Então Jesus acrescenta que nas experiências dos renascimentos sucessivos, criam-se situações embaraçosas para esses próprios espíritos, porque eles se tornam rebeldes, eles se tornam endurecidos e eles se demoram na insensatez. Eles recalcitram nos sentimentos inferiores. Então, o que nós precisamos é aprender a combater esses maus hábitos, essas más tendências, em vez de nos tornar inimigos uns dos outros, adversários uns dos outros, principalmente por conta de sentimentos mesquinhos, como a inveja, como o egoísmo. Se formos olhar com atenção as lições contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar nos ensinos de diversos espíritos que auxiliaram Kardec naquela obra, inúmeros textos que trazem a informação de que o egoísmo é uma chaga da humanidade, que precisamos combater o egoísmo, precisamos olhar o mundo com igualdade, que somos todos filhos do mesmo Pai. Jesus informa, então, que o Pai é generoso e que, a fim de nos ajudar a refazer as experiências que malogramos em outras oportunidades, em outras vivências, nós temos a oportunidade de reencarnar, muitas vezes na mesma família consanguínea, e suprir essas necessidades evolutivas, trabalhando as nossas imperfeições. É no seio da família aonde nós vamos trabalhar as nossas más tendências. Nós temos boas tendências, mas temos também más tendências que precisamos compreender, refletir, analisar e definitivamente excluir dos nossos comportamentos. Jesus nos chama para a questão da nossa educação moral, para o tempo em que precisamos despertar emoções elevadas de amor e de fraternidade.
A família é um meio saudável e deve ser motivo para que nós aprendamos a lutar, para que nós nos despertemos para os deveres da solidariedade, do bom relacionamento, buscar o nosso processo de transformação para melhor, para o bem, para a felicidade real. E a felicidade de todos. Não podemos ser egoístas e querermos só ser felizes em detrimento dos outros. E Jesus cita um exemplo. Ele diz assim: vejamos um exemplo entre nós. Ele já se considerando família mesmo de todos ali. Ele diz: Pedro e André são irmãos. Você, João, e Tiago são irmãos. São unidos pelo mesmo sangue. Entretanto, vocês têm sentimentos próprios, diferentes, independentes, que eu reuni em torno de mim para iniciar a família universal. Naquele momento, Jesus mostra que há um universo e nesse universo estamos todos imersos. Continua Jesus dizendo: a família doméstica, portanto, não é o resultado apenas da união daqueles que se amam, porém de todos quantos necessitam, a fim de que se ajudem uns aos outros, gerando dependência afetiva. Olha o que Jesus nos coloca, que a afetividade, a amorosidade é necessária para o nosso crescimento, é necessária para a formação da personalidade desde pequenos, desde as criancinhas. Então, o apóstolo Tomé, tomando a palavra, entra na conversa e questiona o mestre, dizendo: e quando um viúvo, que é pai, une-se ao novo casamento e volta a ter filhos com a nova mulher, como será essa família? Então Jesus diz: não importa de quem seja a progenitura, ou seja, de quem tenha vindo primeiro, de qual família tenha sido primeira, a antiga ou a depois que ele ficou viúvo e se casou. Ele diz que o respeito e a união deve reinar entre todos, preservando a identidade fraternal que um dia unirá todas as criaturas em torno de um rebanho, em torno de um só pastor. Jesus esclarece, nas palavras de Amélia Rodrigues, que os pais terrestres são instrumentos transitórios da divina sabedoria, que Deus se utiliza do homem e da mulher para o aperfeiçoamento das almas no seu processo de elevação. Então, que um homem e uma mulher, quando se casam, quando vivem juntos, quando na conjunção carnal geram um filho, eles podem ser considerados como um solo fértil, onde são depositadas as sementes que se converterão em vida, que desenvolverá recursos que lhe dormem no íntimo, e porque são almas necessitadas, por enquanto, desse recurso espiritual para encarnarem na Terra e poderem alcançar o seu objetivo, que é o objetivo de evoluir, de se aperfeiçoar. Então, Tomé continua perguntando: e quando procedem de raças estranhas e inferiores?
não pertencentes ao grupo dos eleitos israelitas. Como considerá-los irmãos ou membros da família espiritual? Olha a pergunta que Tomé faz para o mestre. E Jesus calmamente olha para o discípulo, dá um tempo para que ele possa também refletir no peso das palavras que ele proferiu, que são palavras presunçosas, tendenciosas. Após um certo tempo, Jesus responde: o Pai de sabedoria não elege uma raça em detrimento de outra. Se assim fosse, significaria que Deus teria paixão e seria prepotente. Quando a nossa raça, os israelitas, é tida como eleita, isso não significa que seja superior. Porém, significa que tem mais responsabilidade pelo conhecimento que é portadora, porque foi em Israel que diversos profetas e reveladores estiveram ensinando ao longo dos séculos, orientando as criaturas, ainda não conhecedoras, pelo melhor caminho a percorrerem. Não se trata de privilégio que não existe diante de um ser supremo, mas de uma grave condição para mais amar e melhor auxiliar todas as outras criaturas. Então, agora é a vez de Jesus perguntar ao apóstolo: Tomé, não procedem os samaritanos do mesmo pai Abraão? Os samaritanos não são humanos como os judeus, que creem no mesmo Deus e nas leis trazidas por Moisés? Por que o ódio os separa? Isso é uma herança do primarismo espiritual. Isso os coloca distantes do mandamento do amor, como essencial para a felicidade da vida eterna. Olha a lição de Jesus: não há raça superior a outra. Não há família melhor do que outra. Não é porque uma família é constituída de uma forma e a outra de outra forma que elas são menos importantes. E Jesus ainda esclarece que no seu reino todos viverão juntos, amando-se e procedendo um ao lado do outro na terra com verdadeiro amor. E Jesus esclarece de forma peremptória: eu venho para unir o que se encontra separado. Eu venho para recuperar o que se acha perdido. Eu venho para demonstrar que somente o amor é capaz de produzir a felicidade real entre todos os seres da terra. Eu, Jesus, vos tenho como a minha família. Por isso mesmo, eu me oferecerei em holocausto, dando a vida para que todos compreendam que apenas o amor liberta e que somente a doação enriquece. Aqui eu abro um parêntese para fazer um comentário de um assunto a respeito de família que está atualmente na mídia. Esta semana, uma votação no Supremo Tribunal Federal, uma discussão a respeito de família, levou a uma decisão
que, de uma certa forma, ganhou apertado, porque a votação foi de 6-5. E, na verdade, o grupo que ganhou nesses seis votos, não acredito que tenha sido vitorioso. O que se discutia a respeito da família no Supremo Tribunal Federal, que está repercutindo em toda a sociedade brasileira neste momento. Levantou-se a discussão de que precisava se julgar e estabelecer, de acordo com os parâmetros da lei, se a mulher que seja considerada amante, que viva com um homem sem o casamento dentro da lei, sendo que este homem tenha uma outra família com quem tenha se consorciado de acordo com os ditames da lei do país, se essa segunda mulher teria direito ao amparo legal, teria direito à pensão para o seu sustento e dos seus filhos, se houverem. E entenderam os magistrados que a mulher que não é casada dentro da lei, ela não tem direito ao amparo, à proteção legal. Ora, meus irmãos, vamos pensar por que essa decisão. Comigo, eu penso que foi uma decisão pautada no fator econômico, porque nega a esta segunda mulher o direito de ter acesso à previdência social, a receber da pensão que a outra esposa, a casada legalmente, vai usufruir. O que nós temos que pensar, que analisar, é que a nossa sociedade, ainda em pleno século XXI, ainda traz julgamentos desse tipo, ainda desconhece o sentido de família universal e ainda desconhece o sentido de justiça, porque tanto é vítima a esposa casada legalmente, quanto é vítima, e talvez até mais, a que não foi casada legalmente, mas que viveu muitos anos com aquele homem e que muitas vezes foi quem cuidou dele, teve filhos com ele. Então, muitas vezes essa mulher, quando este homem morre, já está idosa. Será que pensaram que essa situação ocorre porque a nossa sociedade é uma sociedade machista, que fecha os olhos para o homem que é bígamo? A bigamia no Brasil é crime. Se ele burlar a lei e casar 2 vezes dentro da lei, com 2 mulheres diferentes, ele é considerado bígamo e isso é crime. Mas se ele tiver uma mulher sem casar e conviver com essa mulher, ele não é considerado bígamo, ele não é considerado criminoso. A justiça não tem, a lei não tem nenhum olhar para essa questão. Vai sofrer quem? A mulher e os filhos. E o que eu acho pior, vou dizer para vocês aqui uma opinião pessoal, é que os advogados, os juízes, os homens da lei, as pessoas, ainda usam de um vocabulário
altamente deprimente para tratar os filhos dessas uniões. Acho um absurdo quando tratam os filhos dessas uniões chamando-os de bastardos. Penso que a nossa sociedade está precisando fazer uma revisão do nosso vocabulário e excluir definitivamente termos como este, que denigrem, que maltratam, que humilham as pessoas. Qual a culpa que um ser tem de ter nascido da união de um casal que não é reconhecido pela lei do seu país? E que para isso ele tenha que receber um título humilhante. Jesus não previu isso. Jesus nunca tratou ninguém desta forma. Não foi essa a intenção do Pai quando nos criou e nos colocou em condições de encarnar no planeta Terra e de evoluir. Voltando ao nosso assunto sobre a família e sobre as revelações de Jesus, naquele momento que Jesus respondeu para os apóstolos, para João, Tomé, André, Tiago, os que estavam ali com ele, as pessoas que estavam ali ouvindo, quando ele disse que ele iria oferecer a sua vida em holocausto para que todos nós, todos, ele não disse que seriam os apóstolos, nem os israelitas, nem as pessoas de Cafarnaum. Ele disse todos, toda a humanidade. Ele estaria doando a sua vida, se sacrificando, para que a humanidade se tornasse liberta dessas amarras cruéis da sociedade. Naquele momento, Jesus disse, somente o amor liberta, somente a doação enriquece. Então, naquela hora, os companheiros, eles não entenderam o que Jesus quis dizer. Não entenderam. Ao terminar essas palavras, o mestre se levantou e se afastou lentamente, caminhando pela praia, deixando que a maré, trazendo a suave espuma das ondas, molhasse os seus pés, e saiu pensando em si mesmado. Quase 3 anos depois, João se lembra dessas palavras de Jesus, tão apaixonadas, em defesa da família, em defesa dos mais humildes, dos excluídos da sociedade, em defesa dos vulneráveis, quando instituiu, ao pé do Calvário, no momento em que ele se encontrava na cruz, já quase expirando, e ele ouviu o grito de sua mãe, quando Maria grita desesperada, sofrida, por ver o seu filho crucificado, ensanguentado, um ser que nunca fez mal a ninguém, que só pregou o bem, só pregou a justiça, só pregou o amor. Maria não se conformava. Doía muito ao seu coração de mãe ver o seu filho naquela situação. Então, quando ela grita, meu filho, Jesus fita João, que se encontrava ao lado de Maria, e diz, mulher, eis aí o teu filho.
e se volta para João e diz: Filho, eis aí a tua mãe. Isto está escrito no Evangelho de João, no capítulo 19, nos versículos 26 e 27. Neste momento, Jesus reafirma a sua decisão de manter a família universal como maior do que a família biológica. Jesus, neste momento, ele demonstra que os laços biológicos devem ser rompidos para se ampliar os sentimentos de união da família universal. Então, para Jesus, não importa que seja uma família constituída de acordo com a lei, não importa que seja uma família constituída pela afetividade, não importa que seja uma família constituída conforme os ditames atuais, aonde os casais homoafetivos adotam crianças e as criam muito bem, as educam muito bem, contribuem muito bem para o progresso dessas almas. Para Jesus, nada disso importa. Para Jesus importa o amor, mas o amor universal, o amor doação, o amor solidário. Importa para Jesus a união, a paz, a harmonia, a felicidade. Esta mensagem que a nossa querida Amélia Rodrigues nos traz. Que nós possamos, nestes dias, não só agora no Natal, mas em todos os outros momentos da vida, nós possamos meditar nesses ensinamentos. Ler esse texto com mais calma, discutir em nossos lares, com os nossos familiares, corrigir rumos, modificar comportamentos e trazer para a nossa família, para o seio do nosso lar, o amor e a fraternidade. Que Jesus nos abençoe, nos apacente, nos fortaleça e nos oriente. Muita paz.